Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. Eu sou o Jonatas e comigo, mais uma vez, meu querido, estimado amigo Alex. E Alex, tudo bem com você? Olá, boa noite. Queria agradecer aos ouvintes que estão vindo mais um podcast nosso aqui da casa e agradecer ao Jonatas e também o convidado que esse está na engenharia faz um bom tempo aí e sabe muito bem como que foi a evolução da área desse período. O convidado de hoje é o Rafael Tamamaro, um colega, um amigo que eu fiz em 2011. Trabalhei com ele, era meu chefe, de chefe virou amigo. Posso dizer que aprendi muito com ele, aprendo até hoje. E aí, Rafa, tudo bom com você? Fala, Jonas. Beleza, e você? E aí, Alex? A gente vai falar sobre georreferenciamento. É um papo que sempre está em alta, eu acho. Eu sempre ouço falar, eu sempre vejo, principalmente no LinkedIn, vejo no Facebook, tá sempre em matérias ali do Mundo Geo, questões de regularização fundiária, tá sempre saindo algumas coisas ali sobre algumas normas, algumas coisas sobre georreferenciamento, e eu acho um tema muito interessante falar, principalmente com o Rafael, que é uma pessoa que trabalha... Desde quando, Rafa, que você trabalha com georreferenciamento? Na verdade, a gente começou a atuar aí com o GEL desde 2010, né? Então, em 2010, a gente trabalhava muito com órgãos públicos e também com propriedades rurais. E ali, a partir de 2015, que o foco se voltou ali. 2015, 2016, que a construção civil deu uma caída boa, veio uma crise aí na construção civil. E o agronegócio que segurou aí e acabou virando o foco aí da nossa atuação. Entendi, excelente. Ô Rafa, conta pra gente, é difícil trabalhar com georreferenciamento de imóveis rurais? Cara, na verdade, assim, tem algumas complicações se a gente se apegar somente à parte técnica da engenharia, né? Lógico que a engenharia é a base de tudo, né? Mas a gente lida com burocracia diariamente. Então, é um trabalho, documentos, cartórios, órgãos públicos, né? Então, isso aí acaba dificultando o trabalho e acaba sendo uma barreira até para muitos profissionais, né? Então, a gente tem que estar sempre estudando um pouquinho do lado jurídico, né? Então, eu sempre falo, eu sou engenheiro, mas eu tenho que estar sempre com um pezinho ali na área do direito, estudando, entendendo, para conseguir oferecer um serviço melhor, para conseguir concluir os trabalhos, né? Então, se a gente se apega somente à parte da engenharia, somente à parte técnica, a gente acaba travando no burocrático, né? Que é onde acabam surgindo aí grandes dificuldades. E se for pensar também, você vai olhar o processo que é a parte de gel, é basicamente burocrática, né? Você só vai em campo, você só vai coletar os pontos e depois você vai para cartório. Basicamente seria esse os passos do gel hoje em dia? Exatamente. Na verdade, a gente ouve muito de clientes assim, pô, mas você está cobrando, é um serviço caro, e aí você vai lá e em um dia você faz. Mas em um dia a gente faz o levantamento da propriedade, né? E aí muitas vezes esse processo fica 6 meses no escritório para sair, porque você precisa elaborar uma série de documentos e solicitar aí a anuência dos confrontantes. Muitas vezes quando você tem confrontantes que são órgãos públicos, você tem uma demora muito grande aí nas respostas, né? Então isso acaba encarecendo inclusive o serviço, né? Então quando eu preciso, por exemplo, pegar uma anuência com o DR ou com o ITESP, né, esse tipo de anuência, esses órgãos públicos eles pedem documentos específicos, peças técnicas específicas para eles, né? Então a gente precisa fornecer essas informações para o órgão público, eles vão analisar e depois prestar anuência para o nosso cliente, né? Então a gente tem muitas situações, principalmente DR. Eu atuo bastante aqui no norte do Paraná, aqui no lago do Rio Paranapanema, né?
nos lagos aqui, né, das usinas hidrelétricas aqui do Rio Paranapanema, e a gente precisa coletar a anuência com a concessionária da usina hidrelétrica, né, e para isso eles pedem a demarcação das cotas de desapropriação daquele imóvel. E isso aí dá um trabalho danado, assim, a gente tem, mesmo com a tecnologia que se tem hoje, existem algumas limitações, né? Você tem ali beira de rio, tem muita mata, né, isso aí, e aí você precisa demarcar aquela cota, né, então você não vai demarcar uma divisa que é uma cerca ou uma divisa plana, né, você vai demarcar uma altitude, né, então hoje em dia a gente faz com a RPK, que facilita muito, mas mesmo assim, por você estar trabalhando numa beira de rio, isso aí gera bastante dificuldade, né? E é muito fácil de errar também, né? Errar na cota, né? Então você tem lá a cota com precisão centimétrica que você precisa atender. Então é um tipo de demanda que dificulta bastante aí, às vezes, o trabalho de georreferenciamento. Então, muitas vezes o proprietário, o cliente questiona a gente, fala, pô, mas esse serviço é caro e você está fazendo aqui em um dia, mas aí ele não vê tudo que tem por trás de burocracia, de documentação, de lida com cartórios, né? A gente atender todos os requisitos dos cartórios aí. Cada cartório trabalha de um jeito, né? Então, cada cartorário tem ali um entendimento, a gente tem que ficar se adaptando, né? Então, por isso que acaba sendo caro, né? A burocracia que encarece o serviço. Outra coisa que eu ia perguntar, antes disso, né? Talvez aí a questão de porcentagem, né? Talvez aí seria o quê? Entre 20, 30, 80, talvez? 30% técnica e 70% burocrática, talvez? Sim, eu colocaria 20 a 30%, né? Eu colocaria 10% seria o trabalho de campo, mais uns 10 a 20% a parte de você montar esse processo de escritório, né? Uhum. Processar os pontos, gerar o polígono e tal, e o restante é a documentação. O restante é ir Puxa, atrás de uma matrícula de confrontante, nomes de proprietários, quem são esses confrontantes, né? caraca. Não, E então é. montar todas as peças técnicas, né? E Não, e aí depois. depois tem a fase de coleta de assinaturas, né? E aí você precisa ficar se explicando para o confrontante por que ele precisa assinar, né? Tem muita gente que se recusa a assinar, simplesmente fala, ó, não assino nada. E aí acaba travando e tudo isso acaba fazendo demorar os processos um pouco, né? E Tem depois. algumas coisas que saem rapidinho, mas tem bastante coisa que demora. Então, assim, além da parte jurídica, tem a parte de relacionamento. Então, né, tem a parte de relacionamento com Exatamente. os cartorários, que você disse que cada Sim, cartório é diferente, e com os sim. clientes e os confrontantes, né? Exatamente, tá, Zé? A gente acaba, a nossa postura como profissional acaba influenciando muito nisso, né? A forma de conversar, a forma de se portar perante o cliente, perante os proprietários, né? Isso aí acaba influenciando bastante no bom andamento do trabalho, porque tem gente que realmente desconfia de todo mundo e fala que não vai assinar e pronto. E aí você tem que se virar. É E, isso aí. e nesse ramo tem profissional que assim não corre da parte atrás da parte jurídica, assim, digamos, ou esse trabalho você precisa ir atrás da parte jurídica para o cliente, é necessário. Ó, tem bastante profissional que faz também, assim, nada contra, né? Tem gente que pega o trabalho e deixa para o cliente coletar as assinaturas, né? Eu acabo trazendo essa responsabilidade para mim. Se o cliente não quiser, eu vou fazer. É lógico que muitas vezes o cliente conhece todos os vizinhos, tem amizade, então ele ajuda nesse processo. Mas uma coisa que eu não faço é simplesmente entregar os documentos para o cliente, deixar aquele monte de papéis na mão dele e esperar que ele vá atrás, né? A gente trabalha com muitos clientes assim, são pessoas simples, né? São produtores rurais, tem muitas pessoas idosas, né? Então não adianta você esperar que ele vá atrás dessas assinaturas, né? E aí fica um trabalho sem concluir, porque o georreferenciamento ele só passa a ser válido, ele só se dá por concluído quando ele está registrado na matrícula do imóvel. Então, enquanto você registra, é a mesma coisa que você não tivesse feito nada, né? Então,
Muitas vezes a gente se depara com situações que o proprietário acha que a área dele já está referenciada, já está tudo certinho, porque foi feita a certificação da área, né? Somente a certificação pelo INCRA não gera a validade do georreferenciamento. Então, se numa situação de transferência da propriedade, um inventário, uma partilha, qualquer coisa que você for fazer que exigiu o georreferenciamento da propriedade, se você tiver só a certificação, é a mesma coisa que você não ter nada, né? E a gente, às vezes, se depara com essas situações. O pessoal acha que já está tudo certo, mas quando chega no cartório para fazer o que precisa fazer, aí tem a surpresa de que, na verdade, não está feito nada, né? Porque essa parte de coleta de assinaturas, atender os requisitos de cartório, muitas vezes você faz toda a documentação, protocola no cartório, o cartório pede mais complementações de documentos, pede alterações em documentos, então você precisa acompanhar o processo até o registro, né? Muitas vezes essa tratativa, às vezes o cartório pede alguma coisa que a gente consegue discutir com o cartório e mostrar que de repente aquilo não é necessário. Então a gente precisa acompanhar o processo até o registro, né? O georreferenciamento ele só termina quando ele é registrado na matrícula do imóvel, né? Se você fez só até a certificação, você fez ali 20, 30% do trabalho. A O certificação é a mais primeira difícil você coisa não que sai, na fez. verdade, né? Que é o CIGEF, né? Exatamente. A gente faz o levantamento em campo, processa, elabora gera os polígonos, coleta as informações confrontantes e certifica. E aí, depois disso, a gente gera as cartas de anuência. A gente tem a possibilidade, lógico, de gerar as cartas de anuências antes e tal, mas sem coletar todas as assinaturas e sem protocolar no cartório e o cartório registrar aqueles documentos, é a mesma coisa que você não tivesse feito nada. É porque hoje é diferente, obviamente, né? Para quem está ouvindo a gente, e provavelmente, não sei, né? Às vezes já está fazendo georreferenciamento, já está trabalhando com georreferenciamento, ou quer trabalhar com georreferenciamento. Há alguns anos atrás, o processo de georreferenciamento ele era diferente. Hoje é um processo, eu não sei se menos burocrático talvez é a palavra certa, né? Não sei, né? Mas hoje ele é um pouquinho mais digitalizado, né? Porque a gente tem um processo de certificação que é feito pelo CIGEF. O Rafa vai dar um pouco, né? Vai falar como é que faz esse processo, mas eu queria que ele falasse como que era feito antes esse processo. Falar um pouco de como que era feito antes, o histórico, né? Como que era feito as primeiras edições, eu não sei como que era. Eu lembro, há um tempo atrás, eu trabalhei em Piracicaba, né? Não fazendo exatamente o georreferenciamento, mas eu lembro antes do CIGEF, né? Como que era difícil fazer o georreferenciamento de imóveis rurais, né? Como que era complicado o passo a passo, né? Tanto que era realmente um livro mesmo o georreferenciamento, né? E foi se diminuindo essas solicitações, né, de documentos e tal, foi facilitando essas documentações. Mas, Rafa, como que era, né, há um tempo atrás, aí, antes dessa digitalização, né? Na verdade, hoje a gente trabalha na terceira norma do georreferenciamento, né? Na primeira e segunda norma, a gente precisava fazer todo esse processo, elaborar todos os documentos, todas as peças técnicas, coleta de anuência. Então a gente precisava elaborar uma série de documentos impressos em CD, todos assinados pelos proprietários, pelos confrontantes. E isso tudo era enviado para a sede do INCRA do Estado, né? Então, no Estado de São Paulo, tinha que enviar isso para o INCRA em São Paulo, capital, e o INCRA em São Paulo iria analisar esses processos, né? E caso fosse tudo aprovado, eles geravam a certificação desse imóvel rural. Então, o problema é que, na época, o INCRA avaliava toda a documentação, não simplesmente com relação ao perímetro do imóvel e os documentos pertinentes ao INCRA. Não, o INCRA avaliava tudo, né? Todas as peças técnicas, tudo com muito detalhe, né? Era muita coisa mesmo. Então, isso demorava muito, né? Eu tive casos de clientes que depois que viraram meus clientes, eles falaram, não, eu tive georreferenciamento que demorou 5 anos,
3 anos, né, 6 anos, né? Então, esse processo entrava lá no INCRA, entrava lá numa fila e ficava lá a perder de vista. Então, o proprietário contratava o gerenciamento, pagava e esquecia. Quando ele menos esperava, de repente chegava ali a certificação para ele, que era tudo em papel, vinha um mapa impresso, com carimbo do INCRA, com o número da certificação. A partir de 2013, se não me engano 2013, surgiu o CIGEF, né, que é a terceira norma. Com a terceira norma, o INCRA passou a avaliar apenas se havia ou não sobreposição do nosso levantamento com outros imóveis. Então eu envio um polígono no CIGEF, não deu sobreposição com mais ninguém, vai certificar, vai gerar um certificado. Então se eu faço um quadrado qualquer lá e mando os pontos lá para o CIGEF e não tem nenhum imóvel ali certificado naquela região, o CIGEF vai gerar um certificado. Mas e toda aquela documentação que era enviada antes para o INCRA? Agora a gente envia para o cartório. Então a gente manda para o cartório planta, memorial, cartas de anuência, né, requerimento e tudo mais. E aí o cartório que vai, ITR, CCIR, cadastro ambiental, né, todos os documentos do imóvel, mais as peças técnicas de referenciamento, mais as anuências, e o cartório que vai fazer essa análise do detalhe, né? Então o INCRA hoje só analisa se tem sobreposição ou não. Se não tem sobreposição, a parte do INCRA está feita. E quem vai avaliar os detalhes desse trabalho é o cartório de registro de imóveis. Essa foi assim, a principal mudança, né? Que na verdade eu entendo que facilitou o trabalho. Assim, a gente não é que a gente precisa fazer menos coisas, que a gente precisa apresentar menos documentos. Né? Algumas coisas realmente a gente precisava apresentar antes e não precisa apresentar agora. Mas acho que o principal ponto é que a gente, quem vai avaliar nosso trabalho no detalhe, quem vai analisar tudo, é o cartório da região que a gente está trabalhando. Então você consegue ir lá e conversar com a pessoa que está analisando o seu processo. Você tem acesso, né? Você tem acesso à pessoa, exatamente. Agora, quando você tem um processo no INCRA, na capital, você não consegue... você não sabia nem que era o analista que estava... Então, era bem complicado, E tem o fator tempo também, né? Porque quando você digitaliza, pelo menos parece que a coisa anda um pouco mais rápido, né? Eu acredito que antigamente demorava um tempo X e hoje leva um X menos algum tempo. Você consegue atestar isso? Com certeza, com certeza. Porque hoje a gente, quando a gente faz um protocolo no cartório, o cartório tem prazo para analisar, tem prazo para responder, dar uma nota devolutiva ou registrar. Né? Por mais que o cartório possa ter ali, os cartórios demoram mais, os cartórios demoram menos, mas assim, esse prazo que antes era incerto, poderia ser 1 ano e poderia ser 5, hoje, a partir do momento que esses documentos estão no cartório, estão todos corretos, tudo certinho, em 1 mês, 2 meses ali, você já tem as linhas de referenciamento já registrado. Então, agilizou muito, isso sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nesse ponto, com certeza, nesse não, né? Em vários pontos, eu acho que a terceira edição do georreferenciamento, ela só teve a ganhar. Primeiro porque ela trouxe o geoprocessamento, né? Então o CIGEF, né? A gente consegue ter a visibilidade ali do polígono na hora, né? Isso que é muito legal, né? Então você coloca os pontos, né? E aí lá na hora você consegue ver o teu polígono levantado lá, né? Com os pontos e tal, e ver se não tem nenhum tipo de sobreposição, né? Se tiver errado, você consegue fazer as modificações necessárias ali para não ter nenhum erro. Então se tiver algum erro, você não passa, né, para frente, você corrige, né, e a partir das correções você vai fazer o correto, né, e o cartório eu acho interessante. Eu já fiz alguns trabalhos com você, né, Rafa? Eu pude acompanhar alguns trabalhos com o Rafa, e sempre as conversas com o cartorário sempre foram muito amistosas, no seguinte sentido: o que precisa ser feito? Rafa, precisa ser feito isso e isso. Você precisa de tal coisa, você precisa de tal coisa. Era isso, entendeu?
eu preciso disso, disso e disso. Então, ok, a gente vai conseguir. É isso que o cartorário precisa. A gente precisa fazer isso, isso e isso. É tal documento, entendeu? Então, é nesse sentido que acaba agilizando. Obviamente, não é 100%. Com certeza, se a gente chamar aí os topógrafos, se chamar outras pessoas que trabalham com gel, com certeza devem vir uma enxurrada de pontos negativos. A gente não vai bater nessa tecla, mas a gente tem que exaltar os pontos positivos. O que eu queria falar é o seguinte... O Pode ponto falar, é pode que falar. o CIGEF trouxe o gel para a modernidade, né? Porque ficar levando papel Exatamente. para Sim, sim, sim. Mesmo com todas as dificuldades aí, a gente... Antes a gente trabalhava no escuro, né? Você protocolava o documento lá no INCRA e, assim, você não tinha um prazo, né? Não era aquele negócio, o prazo é longo, não, vai demorar um ano. Não, você não sabe se vai demorar um ano, se vai demorar mais. E outra, hoje, é o que o Jonas falou, eu coloco um polígono no CIGEF, se for para dar algum erro, já vai dar o erro ali na hora e eu já vou começar a trabalhar para corrigir. Agora, de repente, antes você protocolava um processo, eles demoravam um ano para te responder, apresentando um erro. E aí você corrigia aquele negócio. Depois de um ano, você tinha que relembrar o que você estava fazendo, qual que era aquele problema, aí você corrige, e aí você manda de novo. E aí fica lá de novo, Sim, esperando. Corre de novo Sim, os sim. prazos, né? Então, Sim, perde tem. muito tempo. Isso que é legal. Tem várias lacunas, eu acho, mas assim, de maneira geral, acho que tem pontos positivos para serem exaltados. Mas assim, ó, então a gente tem georreferenciamento, né? A gente tem o CAR, a regularização fundiária, de maneira geral. E aí, esse trio aí, a gente pode dizer que o imóvel regularizado, ele vale mais, né? Sim, E aí, Rafa, com né? certeza. Por que ele vale mais, né? Por que ele vale mais? Na verdade, o imóvel, quando ele tá regular, você consegue fazer negócios com ele, né? Então, você tem um imóvel irregular, você vai ter mais dificuldade. Bom, se você precisa vender esse imóvel, você vai ter mais dificuldade. Se você precisa fazer um empreendimento em cima desse imóvel, você vai ter mais dificuldade. Se você precisa de uma licença ambiental, se você precisa de um financiamento em banco, você vai ter mais dificuldade. Então, na verdade, quando você tem um imóvel, se você tem uma propriedade rural, ou seja, até imóvel urbano também, e você precisa fazer uso desse imóvel, você precisa empreender em cima desse imóvel, fazer negócios com esse imóvel, se ele não tiver regularizado, você não consegue fazer. Então, por exemplo, hoje o georreferenciamento ele já está com o prazo vencido para as áreas acima de 100 hectares. Então, se você tem uma propriedade acima de 100 hectares hoje, e você precisa vender essa propriedade, você vai precisar obrigatoriamente fazer o georreferenciamento. Então, de repente, você está com a propriedade ali, está pronta para vender, tem um comprador para comprar, com dinheiro para pagar, tudo certinho. E aí, na hora de concretizar o negócio, o cartório vai te falar, cadê o georreferenciamento? Aí você não fez. Se você não fez, aí você vai precisar fazer. Pode demorar 3 meses a 6 meses, pode demorar um ano, depende. De repente, se tem problema com algum confrontante, alguma coisa, tem algum órgão público, né? De repente, o cartório pede ali alguns itens que podem dificultar um pouco o trabalho. De repente, tem algum confrontante que você não consegue assinatura, ou que às vezes acontece, né? Tem um confrontante que é falecido e os herdeiros não deram abertura no inventário. Aí o cara tem lá 10 herdeiros. Né? Quem que responde por esse proprietário falecido? É o inventariante, mas se não tem inventário, então é todo o espólio. Então são os 10 herdeiros que respondem. Né? Então, esse tipo de situação acaba dificultando o trabalho. Então, o georreferenciamento, se você precisa dele do dia para a noite, você não vai ter. Não é um trabalho que sai do dia para a noite. Então, de repente, você está ali com a propriedade para vender, ou para dividir, ou fazer alguma coisa, e você quer fazer isso para ontem, você não vai ter. Você vai demorar ali, no mínimo, assim, no melhor dos mundos, na melhor das situações, você vai demorar ali pelo menos 3 meses para ter Se tiver tudo bonitinho, documentos, confrontantes, tudo amigo, não tem órgão público que confronta, o cartorário é gente boa, acessível, pode por 3 meses, desde começar a fazer até registrar.
e aí sim você vai conseguir fazer o negócio. Mas numa dessa aí você pode perder negócio, né? Então, esse tipo de processo acaba dificultando. Hoje em dia, até quem vai arrendar uma propriedade, ele acaba sendo solidário em algumas situações, principalmente na questão ambiental. Então, uma propriedade que ela não está regularizada do ponto de vista ambiental, ela também é uma propriedade que ela não é atrativa para quem está arrendando terras, né, para usinas ou para os tipos de empresas que arrendam propriedades. Eles vão exigir que essa propriedade esteja em uma situação de regularidade ambiental, né? Então, eu imagino assim, o georreferenciamento ele acaba travando transações imobiliárias, né? Então você precisa fazer um inventário, você quer fazer uma partilha, você quer vender um pedaço da propriedade, isso aí vai dificultar. Agora a questão ambiental dificulta você fazer negócio com a própria, você empreender com o imóvel, você gerar renda do imóvel. Você precisa estar com a propriedade regularizada. E aí é lógico que eu sempre friso muito isso, que o imóvel regularizado vale mais, porque na hora de você... É a mesma coisa que você vai vender um carro. Se o carro tem ali um risquinho, o pneu tá careca, tá fazendo um barulhinho diferente, ele vai valer menos. Se o carro tá todo redondinho, todo bonitinho, pneu novo, tudo lisinho, ele vai valer mais. E eu acredito que pro imóvel é assim também. Você vai comprar um imóvel, você quer um negócio redondinho para não ter dor de cabeça lá na frente. Sempre evidenciar os pontos negativos para você ganhar um valorzinho, né? E até para não ter uma dor de cabeça, É, porque a gente tem clientes aí com passivos ambientais milionários, então assim, se o cara compra uma propriedade e não faz essa investigação de documentações aí, da regularidade da propriedade, ele acaba comprando uma dor de cabeça grande. Uma dúvida minha é mais ou menos que o GEL ele depende de muitos documentos anteriores, né? O CAR seria um deles, o Cadastro Ambiental Rural, né? É isso que você está dizendo, né? Na verdade, o cadastro ambiental rural, ele, no momento para registrar o georreferenciamento, o cartório vai exigir, né? Uhum. Existem situações, por exemplo, para fazer um financiamento em banco, o banco vai exigir que eu tenha o CAR, né? Então, é obrigatório. O banco ainda não exige o georreferenciamento. Eu conversei com alguns cartorários, eles têm dito que os bancos vão começar a exigir o georreferenciamento para liberar financiamento, né? Mas ainda não exige, hoje só exige o CAR. Então o CAR hoje ele é exigido em qualquer situação praticamente. Você vai fazer um arrendamento, um financiamento, qualquer tipo de registro ou escritura que você vai fazer, o CAR é exigido, né? Então é praticamente uma unanimidade. Agora o georreferenciamento ele tem sido exigido das propriedades que estão com prazo vencido, principalmente nas situações de transações imobiliárias. Então você vai vender, você vai partilhar, vai fazer um inventário, um desmembramento, né? Qualquer coisa que você for fazer de transação imobiliária numa propriedade hoje acima de 100 hectares, o georreferenciamento vai ser exigido. mas logo menos os bancos vão passar a exigir o georreferenciamento também para as transações bancárias também, né? Eu tenho ouvido falar bastante nisso, desde o ano passado, né? E me falaram que seria a partir desse ano, mas com essa pandemia aí, eu acho que deu uma desfocada aí em muita coisa, né? Mas eu acredito que isso vai acontecer logo, porque na verdade o georreferenciamento ele Com dá uma certeza, segurança jurídica, né? De que a com propriedade certeza. existe, de que a propriedade está lá naquela localização geográfica, porque é uma descrição da propriedade por coordenada geográfica, qualquer lugar do mundo que você tiver, você tem um dispositivo ali com acesso à internet, você acha essa propriedade, você sabe que ela está ali. O INCRA o INCRA está controlando se não tem sobreposição, então você sabe que não é, que é uma propriedade que, bom, vamos dizer, aquele documento e naquela localização só tem uma propriedade, só tem uma matrícula, né? Porque a gente sabe que a gente ouve muito falar que tem lugares aí no Brasil que você tem ali numa mesma terra, você tem lá 5, 6 documentos diferentes registrando a mesma propriedade, né? E aí
Isso aí gera uma insegurança grande, né, para quem está financiando, né, para quem está colocando dinheiro. Né. Então, o georreferenciamento dá uma segurança muito grande para quem está. E até para quem está comprando. Você está comprando um imóvel, você tem ali, se você está comprando um imóvel, independente do tamanho, se ele está com o georreferenciamento feito, registrado, isso aí te dá uma segurança danada no sentido de você sabe que a área que você está comprando, na medida, ela é realmente aquela área, né? Eu tenho casos de clientes que o cara vai, ele compra uma propriedade sem estar georreferenciada, uma matrícula antiga, e aí de repente ele compra lá 20 alqueires e paga 20 alqueires. E aí passa um tempo, ele precisa fazer um georreferenciamento e faz lá a medição da propriedade, dá 19 alqueires e meio, né? Isso aqui no norte do Paraná, com alqueire a 100 mil reais, né? 100, 150, né? E aí o cara perdeu ali meio alqueire, que ele pagou a mais, agora já foi, né? Então, a gente vê muito esse tipo de coisa acontecer. Só em termos de comparação aqui, para quem mora na cidade, é como se você fosse comprar um imóvel e esse imóvel não tivesse registrado no cartório, que você tem toda a ficha daquele imóvel de primeiro proprietário, passou para quem, passou para você, até você comprar, né? Sem isso, você não é dono do imóvel, né? Essa é uma grande questão que no rural isso foi mudando muito recentemente, né? É Só para dar uma explicaçãozinha. a lei 10.2, é a lei 10.267, né, de georreferenciamento, né, que eu Isso. não, ela É de veio 2001. exatamente de 2001, né, ela veio para tentar se aproximar da lei dos cartórios de registro de imóveis, né, assim, né, de certa forma trazer não sei se equiparação, né, mas tentar trazer um registro, talvez ali, né, contrabalancear o registro que tinha, né, de imóveis urbanos e tentar, não, vamos tentar trazer o rural, né, tentar trazer uma uniformidade também para o rural, da mesma maneira que é o registro urbano, que já existe, a questão o registro, né, o cartório o cartório de imóveis urbanos e tal, né, o CRI, enfim, né, essas coisas e tal. Isso. O Enfim, CRI, né? o CRI, enfim. Dá uniformidade e tal, né? Eu até estava lendo a respeito para dar uma estudada. A gente vê muitas matrículas aí. Quando você tem uma matrícula georreferenciada, você pega uma matrícula georreferenciada na mão, você localiza aquela propriedade na hora, você vê o polígono dela, você consegue se achar. E conferir o polígono, conferir as divisas, confrontações, está tudo certo. Agora, quando você pega uma matrícula antiga de muitos imóveis rurais, você tem ali a descrição, uma área de 10 alqueires, confrontando ao norte com uma estrada municipal, ao sul com o lote 23, a leste com o lote 20, a oeste com o lote 21. Uma propriedade dessa, pela matrícula, você nunca vai achar ela, né? Então, assim, ela pode ser em qualquer lugar ali do município, né? Então, assim, o georreferenciamento ele facilita nisso, né? Da gente conseguir localizar a propriedade a partir da matrícula dela, né? Isso aí dá uma segurança danada para todo mundo. Você comentou a questão dos confrontantes, né? As rodovias, elas são um problema, Rafael? Na verdade, sempre quando a gente precisa lidar com o órgão público, acaba dando um pouquinho mais de trabalho, né? Então, quando a gente precisa de uma anuência do DR, no caso da rodovia estadual, do DENIT, né? A gente precisa elaborar plantas memoriais no padrão ali que eles pedem, especificando em qual parte da rodovia que esse imóvel confronta, questão da faixa de domínio, né, o limite da faixa de domínio sendo respeitado, né, tudo certinho, para esse órgão público dar anuência, né. Só que tudo que envolve órgão público acaba sendo um pouquinho mais demorado, né? Então é diferente de, às vezes eu preciso pegar uma anuência com um confrontante pessoa física, eu vou na casa dele, enquanto a gente toma um cafezinho ali, ele assina o documento pra gente, né. Tem gente que às vezes é mais sistemático ou desconfiado e fala, não, deixa aqui que eu vou mostrar para o meu advogado ou para o meu contador aqui, pessoal, para alguém de confiança, e aí semana que vem você passa para pegar.
Tem gente que fala não vou assinar e aí mas você sabe onde o cara mora, você tem os documentos dele, você pede para o cartório notificá-lo. Agora, quando envolve órgão público, aí você precisa atender o que o órgão público está pedindo, né? E aí você faz um protocolo, né? Então, no caso do DR, você protocola aí os documentos no DR e eles podem demorar, e geralmente demoram uns 3 meses para dar uma anuência, né? Algumas regionais acabam respondendo antes, algumas regionais nem respondem, então a gente é Nossa, notificado via cartório, né? No Paraná, a gente tem, o DR Paraná, eles pedem uma série de documentos, uma série de peças técnicas bem específicas, num formato bem específico para eles, né? Não é o mesmo mapa que o protocolo do cartório que vai para o DR. Não, é diferente. Eles pedem informações específicas para demonstrar o respeito à parte de domínio, para prestar anuência. E aí eles vão enviar uma equipe lá no local da propriedade para conferir, para ver se a cerca está respeitando, se as coordenadas estão certas, se está tudo batendo. Isso aí demora, né? Imagina uma regional aqui, uma regional do DR, a quantidade de municípios que atende, então é uma demanda enorme, então acaba demorando bastante. Às vezes a gente, até para manter um bom relacionamento, a gente evita notificar pelo cartório e tal, mas tem algumas situações que a gente acaba tendo que notificar porque senão trava tudo, né? E aí quando você notifica pelo cartório, eles têm prazo para atender, né? às vezes é o próprio cliente que não, que às vezes, né, fala, ó, Rafa, pelo amor de Deus, né, faz alguma coisa, eu preciso, né? Às vezes é o próprio cliente É, que né, parte do próprio cliente essa preocupação, né? às vezes o cara tá precisando, às vezes o cara tem pressa, principalmente quando envolve, como a gente pega muita situação de regularização de sucessão patrimonial. Então, para você fazer uma sucessão de um imóvel rural, ele precisa estar todo regularizado. Então, você precisa regularizar a CCIR, você precisa ter o CAR certinho e precisa fazer o georreferenciamento quando são áreas acima de 100 hectares, né, para fazer a subdivisão entre os herdeiros, né, mesmo se for abaixo de 100 hectares, você vai fazer a subdivisão entre os herdeiros, é muito comum você precisar fazer uma retificação da área, né, então seja a retificação administrativa, seja o georreferenciamento, a gente precisa coletar a anuência dos confrontantes. E aí, muitas vezes o pessoal tem pressa, né, tem ali meia dúzia de herdeiros, tem gente que quer vender, tem gente que já quer trabalhar na propriedade, quer dividir, quer definir onde que vai ser o lote dele, né? E aí, quando esse pessoal tem pressa, assim, a gente tenta acelerar um pouco, né, no que a gente consegue, né? Mas Sim. mesmo assim a burocracia acaba emperrando um pouquinho a gente em algumas situações. Um negócio meu, você falou e achei muito legal, você falou que a parte jurídica toma muito, né, muito espaço, né, toma muito o seu tempo. E o podcast passado, não, o podcast número 2, o podcast número 2 que a gente falou Sim, foi com o com Hugo o Hugo, 2. né? A gente falou a parte ambiental, e ele falou exatamente isso, que uma das maiores dificuldades do Hugo foi exatamente essa parte jurídica, né? De que é muito que ele não viu isso na faculdade e ele até, né, gostaria de ver essa parte do direito e tal, direito ambiental. Então, assim, fala pra gente, né, essa parte de compliance, né, essa parte de compliance agroimobiliário, enfim, né, onde que isso entra, enfim, conta um pouco pra gente disso. Na verdade, o compliance é um termo do inglês, né, que quer dizer conformidade, né, e ele começou a se falar em compliance aqui no Brasil, se eu não me engano, no tempo da Lava Jato, então, como medidas para o combate à corrupção, né, isso em empresas, né, então as empresas seguiam ali uma série de normas e regras ali de compliance, né, e sempre o objetivo de combate à corrupção. Isso aí acabou se replicando aí para várias áreas, né? Então hoje a gente fala em compliance ambiental, compliance imobiliário, né? E essa área
que eu tenho atuado, né, o foco aí da minha atuação ultimamente tem sido esse compliance agroimobiliário, que com foco em imóveis rurais, né? Então, assim, é um trabalho no sentido de manter a conformidade dos clientes com as leis e regras vigentes no âmbito agroimobiliário. Então, se ele está com a regularidade ambiental dele, está tudo certinho. Então, é uma forma de garantir que o cliente não vai ter dor de cabeça, né? Então, a gente pega ali a propriedade do cliente, faz todo o estudo, tanto da parte registral como da parte ambiental, para garantir que esse cliente vai andar na linha, né, e não vai ter problema com órgãos públicos, não vai ter problema com autuações, com esse tipo de coisa, né? Isso também sempre a gente acaba atuando muito, até por força da necessidade, né, que os clientes acabam procurando a gente na sucessão patrimonial. Então, você fazer a sucessão do patrimônio rural, né, e isso tudo dentro de uma regularidade, né? A gente pega muitas situações que essa sucessão não foi feita de forma estudada, né? E aí o cliente depois acaba se vendo com outro problema, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma transferência do imóvel, existem vários entendimentos aí, mas de qualquer forma, o herdeiro, né, quem está recebendo o imóvel, ele precisa pagar um imposto causa-morte, que é o ITCMD. Tanto na doação como no caso de sucessão por morte, precisa se pagar o ITCMD. E aí muita gente sempre tenta pagar o ITCMD pelo menor valor possível, né? Então eu tenho clientes que têm propriedades aí que vale 20 milhões, que ele vai pagar o ITCMD de acordo com o valor do ITR, e no ITR declara 2 milhões, né? E aí o ITCMD hoje, nesse caso, é 4%, no caso desse cliente. Mas, se o cliente tem intenção de vender a propriedade dele, imagina que essa propriedade ela vai entrar para ele no patrimônio por 2 milhões, mas a propriedade vale 20. Ele não vai vender por 2, ele vai vender por 20. E aí ele vai pagar lucro imobiliário sobre 18 milhões. O lucro imobiliário, 15%, né? 15 a 20%. Quer dizer, numa sensação de que está economizando, de que está pagando menos imposto, ele acaba criando um problema para ele para o futuro, né? Então esse é um problema clássico aí que a gente vê muita gente passando. Então quando o herdeiro, a gente sempre precisa entender se ele tem a intenção de vender o imóvel ou se ele tem a intenção de ficar com o imóvel. Se ele vai ficar com o imóvel e não vai vender, tudo bem, aí ele paga lá o imposto sobre o menor valor possível, o menor valor que ele conseguir. Agora, se ele tem a intenção de vender esse imóvel, ele vai pagar lucro imobiliário. Então é muito melhor ele pagar 4% sobre o valor real do imóvel. Esse imóvel entra no patrimônio dele pelo valor real, quando ele vender ele não tem lucro imobiliário. Então ele economiza aí um valor enorme de imposto, né? A gente tem situações também que às vezes os pais fazem a doação para os filhos, e aí de repente ele tem ali várias propriedades rurais e doa para todos os filhos todas as propriedades. Quando os filhos vão individualizar essas áreas, eles vão permutar as partes ideais. Isso aí gera ITBI, né? Toda permuta, no caso, ela vai gerar o imposto, o ITBI, 2%. Caso seja feito um planejamento antes, já definindo qual área vai ficar com qual herdeiro, você se livra de pagar esse imposto lá na frente. Então são alguns estudos aí, e aí entra a parte da engenharia e entra o direito trabalhando junto, em parceria, gerando economia para o cliente. Então assim, o cara às vezes ele tem a sensação de que ele está pagando mais, mas na verdade ele está se livrando de um problema enorme no futuro. O Rafa, então assim, fazendo uma comparação, o cara ele te contrata para você cuidar das propriedades dele, como se fosse um advogado, assim, tipo assim, ó, eu tenho as minhas propriedades e assim, eu não quero, assim, cuida para mim, mais ou menos nesse nível de comparação, digamos assim. Sim, né? Nessa parte da regularidade do imóvel, sim. E muitas vezes acontece, até algo cultural, né? É muito difícil o cliente vir atrás da gente querendo
fazer uma regularização preventiva. Não, o cara, não, eu quero ver como é que está a questão ambiental e tal, eu quero fazer tudo certinho, recompor reserva legal, separar, cercar minhas APPs, florestar, fazer tudo certinho. Não, geralmente o cara vem quando ele já está com um problema na mão ali, já está com um órgão ambiental em cima dele, ou quando ele Já tá com precisa fazer. milhões de reais de O multa para cara, pagar. o cara precisa levantar dinheiro para você vender um pedaço da propriedade, É. mas aí ele está com o gel vencido, sem fazer, né, no caso, ele precisa fazer o georreferenciamento. Então, assim, tem várias situações, mas a regra é que o cliente aqui do perfil do brasileiro, ele acaba vindo para apagar o fogo, não para prevenir que o fogo comece. Tem um meme muito bom que eu vi hoje, inclusive, que é assim, o povo, né, o brasileiro precisa de médico, aí ele vai pro médico. Ele precisa de dentista, ele vai pro dentista. Aí ele precisa, né, construir uma casa, daí ele tem um risco, né, é o risco. Aí ele vai pro vizinho, que vai pro amigo, que vai não sei o quê, daí ele tem que consertar as fundações. Aí ele coloca lá engenheiro civil, entendeu? Tipo, o cara, ele dá tudo certinho, mas quando é pra, né, contratar um engenheiro civil, um cartógrafo, né, todas essas coisas, ele vai só quando tá com a bucha bem, né, grande mesmo. Mas tem um problema também que. Tem um problema que, assim, são normas muito recentes, né? E como você disse lá no começo, às vezes está lidando com pessoas idosas e ele não vai ficar acompanhando o que está acontecendo com a lei, né? Geralmente a pessoa vai ficar sabendo de toda essa regularização quando ela está efetuando uma compra ou quando ela quer efetuar uma venda do imóvel, digamos assim. Vem um pepino e ela vê que a legislação mudou e ela vai ter que atuar, vai ter que entrar em conformidade com a nova lei, né? Eu acho que pelo menos Exatamente, isso que tem isso também. acontece. Geralmente o proprietário rural ele é leigo, né? Então, assim, ele está ali preocupado com a produção, com a renda da propriedade e tudo mais, né? Então, a parte e muitas vezes falta realmente esse suporte aí no sentido dele acompanhar as legislações e tal. E aí é cultural, o cara não ir atrás, ele vai resolver quando vier alguém atrás dele, né? Eu tenho clientes, assim, amigos, né, que têm propriedade rural e tem bastante coisa, bastante terra, bastante coisa para resolver, bastante pendência. E aí você fala, o senhor não quer começar a resolver isso aí, né? Porque é uma coisa que vai demorar tempo e vai ser trabalhoso e não vai se resolver do dia para a noite. Ele fala, não, isso aí quando eu morrer meus filhos vão resolver. Então, Meu Uma Deus. assim, uma pergunta rapidinha também. Como que essas pessoas veem o profissional de cartografia ou que vai fazer esse gel? Como que você é recebido? Varia muito? Muitos não têm conhecimento? Como é que é? na verdade, a maioria das pessoas Olá, ouvinte! A conversa estava tão boa que nem notamos o tempo passar. Optamos por fazer uma pausa no episódio para que ele não fique tão extenso. Mas é claro, a continuação deste papo estará disponível exclusivamente na próxima terça-feira. Não esqueçam de seguir a gente no Facebook, Um Papo sobre Geotecnologia, e Instagram e Twitter, @UmPapoGeotec. Nós agradecemos por nos acompanhar até aqui e até semana que vem. Uma pergunta rapidinha também. Como que essas pessoas veem o profissional de cartografia ou que vai fazer esse gel? Como que você é recebido? Varia muito? Muitos não têm conhecimento? Como é que é? na verdade, a maioria das pessoas que me procuram, assim, eles não. Eles vêm porque alguém falou que eles iam precisar daquilo. Ó, eu estou fazendo um inventário e me falaram que eu preciso de um profissional da sua área. Ou ó, vou fazer uma escritura de compra e venda e o cartorário falou que eu preciso de um profissional da sua área, né? Muitas vezes advogado. Então, assim, boa parte da minha demanda de trabalho vem por meio de advogados, né? Então, o cliente, né, o proprietário, ele está resolvendo a situação dele ali, e aí quando fala em regularização, em lei, ele já pensa no advogado, ele vai atrás do advogado, e aí o advogado trabalha nessa situação,
mas ele não consegue fugir da necessidade de um engenheiro atuando junto com ele para obter os resultados, né? E às vezes o contrário acontece também, às vezes eu me deparo com situações que eu preciso do advogado também para ajudar no processo e é uma parceria que tem acontecido bastante. Legal. Legal. Isso é difícil mesmo, e eu vejo isso diariamente, assim, a falta de valor do profissional de cartografia, né, no que tange ao nosso produto, né, que é o mapa em si, né. O pessoal não vê muito valor no que a gente produz, né. Então, por exemplo, por quê? Porque eles não veem isso, eles não conseguem ver o que a gente produz. Então, o Rafa, o que ele faz? Ele é jurídico, ele corre atrás das coisas, entendeu? O cara ele só vai ver mesmo na hora que ele não tiver que pagar multa, entendeu? E mesmo assim ele não vai ver, ele só vai ver quando tiver averbado lá no cartório de registro, entendeu? E nem vai saber a bucha que ele se livrou, entendeu? E o Rafael fez lá pra mim, entendeu? Mas, não sabe. É legal, acontece, assim, frequentemente acontece no meu cliente me contratar e aí no decorrer do trabalho a gente vai conversando e muitas vezes ele acha que eu sou advogado. Tem cliente que vem e me chama de doutor, porque acha que eu sou advogado também. Então, assim, eu tô fazendo um trabalho de regularização para ele, então na cabeça dele eu sou advogado. Acontece muito. Chega um monte de papelada lá e tal. Na verdade, é um bom profissional, né? Tem muito cliente que acha que eu sou agrônomo também, né? Então, a profissão do cartógrafo ela não é muito conhecida, assim, não é muito difundida. O pessoal acaba... muita gente acha, né, que a gente ou é agrônomo ou é advogado, né? Aí você chega com uma pilha de documentos para o cara assinar e fala, esse cara é advogado. Mas enfim, e você gosta bastante dessa área, né? Tá desde 2011, né? Eu gosto bastante. Na verdade, assim, eu por um bom tempo eu trabalhei com alguns públicos, tinha um escritório, entrava em licitações, né? E prestava serviço para alguns públicos. Sempre em paralelo tinha alguma coisa do agro andando ali, né? Mas aí esse mercado de trabalhar com órgãos públicos, trabalhar com licitações é muito desgastante, né? E não dá tanto resultado, né? Agora, trabalhando com agronegócio, você trabalha mais próximo do cliente, você tem uma relação mais pessoal com o cliente. Então, assim, meus clientes são amigos, eu sento na cozinha da casa dos clientes para tomar café junto. Então, isso aí no dia a dia é muito gostoso, assim, é um trabalho leve de fazer. Então você vai, eu tenho um cliente lá, eu tenho um cliente que tem um alambique, então toda vez que eu chego lá na propriedade dele, não importa a hora do dia, ele me chama para tomar uma cachaça. Um senhorzinho você tem lá. vários Então, assim, escritórios, né, durante o dia, né? Então, assim, todo lugar que você vai, você toma um cafezinho, você ouve uma conversa diferente. Acaba sendo legal. E assim, o meu objetivo é sempre aprimorar e é o que a gente às vezes acho que a gente já conversou algumas vezes, né? Realmente não vender para o cliente, não aparecer para o cliente como um trabalho de topografia, porque não é simplesmente um trabalho de topografia, né? Não diminuindo, né? Mas é muito mais que topografia quando você fala em regularização, porque a topografia, a geodésia, né? A nossa área técnica, ela entra ali uma parte do trabalho, é a base de todo o trabalho, Sim. Mas a gente tem um estudo muito mais aprofundado por trás na parte jurídica, né? Eu, inclusive, tenho estudado muito hoje, o que eu mais estudo é a área de direito voltada para o agronegócio, né? Não é engenharia o meu maior estudo, né? O meu maior estudo hoje é direito para o agronegócio, né? E é lógico, a gente procura sempre se atualizar nas questões da tecnologia, o que a gente pode fazer para agilizar o nosso trabalho, né? Então a gente tem que estar sempre com o pé nos dois lados aí. Mas uma das coisas que eu mais aprendi quando eu trabalhei com você, eu saí poucas vezes, né, pra ir pra campo, mas as vezes que eu saí, uma das coisas que eu visualizei, pude aprender, é o trato com as pessoas, assim, porque a gente realmente, pessoal, a gente lida com vários tipos de pessoas, a gente lida com
com os cartorários, que são, né, são pessoas assim muito, né, educadas e tal, né, pessoas de alto nível, e no mesmo dia você vai lá com o produtor rural que tá lá colhendo lá, sei lá, tua lavoura e tal, e vai servir um café, vai passar um café e quer saber como é que tá o processo, e você senta na mesa e tal. Então, assim, você aprende muita coisa no dia a dia e isso é muito legal, aprende muita coisa. E hoje assim, hoje eu sou um profissional muito mais tranquilo. Eu comentei disso, né, do profissional da cartografia. Eu sempre tento trazer isso, né, para tentar mostrar, né, acho que trazer um pouco, né, do que é a cartografia, mas eu sou bem mais tranquilo com relação a isso, né, do que é a cartografia. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco do profissional, mas ser nós, né, nós como pessoa mesmo, né, e você ir lá, né, conversar com a pessoa, você ir lá, meu, é demais, realmente é um aprendizado, assim, muito legal mesmo. E, enfim, entrando nisso que você falou, né, sobre né, o profissional, você teve que refazer, né, serviços de outros profissionais, um tanto quanto comum na sua área ou não? Acontece bastante, viu? Assim, eu já peguei assim bastante trabalho e é uma coisa que aparece bastante, assim, aquilo que eu falei, a pessoa contratou um serviço de referenciamento lá alguns anos atrás, o profissional certificou a propriedade e aí o proprietário achou que já estava tudo certo. E aí quando ele precisa registrar algum documento, quando ele precisa fazer alguma transferência, alguma coisa do imóvel, ele chega no cartório e descobre que não tem nada feito, né? E isso acontece bastante, né? Porque, na verdade, até o momento da certificação é a parte mais fácil do trabalho. A parte você foi lá, fez o levantamento da propriedade, levantou quem são os confrontantes, faz a certificação, né, é o que eu falei, o INCRA só vai analisar se tem sobreposição ou não, quem vai analisar as outras informações que fazem parte do processo é o cartório de registro de imóveis, então, e é a parte mais difícil. Então o cara faz até a parte mais fácil, entrega ali para o proprietário uma certificação, o cara vê lá um papel timbrado do INCRA, né, é o leigo, né, uma pessoa leiga e está ali de boa fé, né, e paga pelo serviço, e aí quando ele precisa mesmo, ele vê que não tem nada feito. E aí, numa situação dessa, não tem o que fazer. Ou ele vai atrás do cara que pegou o serviço e abandonou ele, e muitas vezes ele não vai achar esse cara, ou ele vai ter que contratar outro profissional para refazer. Eu tenho situações de clientes aí que eu já sou o terceiro profissional que está trabalhando na propriedade do cara. Nossa. Né? E aí entra a questão do relacionamento, de você passar uma tranquilidade para um cliente que já está traumatizado. Você ganhar confiança de novo. Ele já pagou 2 vezes pelo trabalho, e aí você chega num cliente que já está traumatizado, que já tomou prejuízo, que já tomou, né, já foi enganado, né? E então, aí geralmente nessas situações eu deixo o cliente eu falo, não, o senhor pode me pagar só no final do trabalho, só quando registrar, né, que o trabalho só é finalizado de fato quando é registrado. Mas ninguém, assim, quando o profissional ele já está ali mal intencionado, ele não vai falar isso, né, para o cliente, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo, o meu trabalho termina quando ele é registrado. O que é meu produto? Meu produto não é mapa, meu produto não é memorial, meu produto não é certificado. Meu produto é a matrícula do seu imóvel atualizada na sua mão. Então, quando eu te entregar a matrícula registrada, atualizada, tudo registradinho, aí sim meu trabalho terminou. Enquanto isso, eu tenho que estar presente no processo. Certinho. E aí, Rafael, vamos dar uma pausinha rapidinho aqui. Você tá... Tudo bem aí? Vamos dar uma pausinha no áudio, a gente corta o áudio agora. Beleza, tranquilo. Tomar uma água e tal, de boa, de boa. Tranquilo. Vamos dar uma... Voltou. Rafael,
Queria perguntar, assim, no trabalho, existe a parte jurídica, é bastante extensa, é até mais extensa que a parte técnica de cartografia em si, mas você, no seu dia a dia, qual tipo de equipamento você está usando para fazer o mapeamento do imóvel rural? Se antigamente você usava um tipo de equipamento, você está usando outro hoje em dia? Técnicas foram incorporadas nisso? Como é que funciona? Como é que está isso? Na verdade, apesar quando a gente fala em porcentagem, a parte jurídica é mais extensa, mas a base é a parte técnica, né? Então, se a gente não tiver uma base boa, não adianta nada, pode ter papel à vontade aí, documento à vontade, se a informação técnica que consta ali não tiver correta, não tiver bem feita, a gente não vai a lugar algum. Então, a base técnica, apesar de em extensão de trabalho ela ser menor, ela é bastante importante, né? Quando a gente começou com o escritório em Prudente e a gente tinha várias dificuldades, né? Então, assim, o único lugar que a gente conseguia alugar um equipamento era em São Paulo, né? Então, a gente alugava o equipamento. Na época, já existiu o RTK, mas o georreferenciamento era feito com o pós-processado, né? Então a gente alugava lá um par de equipamento aí pós-processado, ali um L2, né, para fazer os trabalhos. E aí com isso a gente precisava ficar ali 10 minutos no ponto, 15 minutos no ponto, dependendo da distância, dependendo da situação da propriedade. Então para você levantar uma propriedade antes, era uma logística enorme, então a gente ia primeiro, colocava os marcos de concreto, né, e depois ia fazer o levantamento, e o levantamento demorava muito, né, tudo era mais difícil, né. Hoje em dia, com RTK, hoje em dia os marcos de concreto, hoje em dia você tem opções de usar marcos de aço, que são levinhos, né? Então você coloca ali 10 marcos nas costas, vai tranquilo. O marco de concreto era horrível de carregar. Se você carregar dois, você tinha que estar bem animado, porque se fosse distância longa era complicado. Então, assim, a logística antigamente era bem mais difícil. Hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia, boa parte das propriedades que eu vou fazer trabalho eu vou sozinho, né? De repente eu vou com um ajudante, né? Então, assim, antes para fazer uma propriedade, dependendo do tamanho da propriedade, a gente ia em 4 pessoas trabalhar, né? Para conseguir fazer o trabalho render um pouco mais. Ia com 3 antenas, né, pós-processados, colocava uma na base, ia 2 rover, aí ia uma equipe para cada lado, né. Então, demorava e a logística era mais difícil, tudo era mais caro de se fazer, né. Hoje em dia, praticamente a gente, na maioria dos trabalhos, a gente utiliza o RTK mesmo, né. Então, a norma prevê o uso do RTK, né. Então, a gente consegue trabalhar bem, com uma precisão boa, com uma qualidade muito boa e com agilidade, né? Com a RTK. Lógico que em propriedades grandes, propriedades com muitas obstruções, com relevo muito acidentado, o RTK ele tem as suas limitações, né? Mas trabalhando aqui no Oeste Paulista, no Norte do Paraná, a maioria das propriedades são pequenas, com um relevo bem tranquilo. O RTK tem muito bem. E aí uma propriedade que antes você demoraria ali 3, 4 dias para fazer, você faz hoje em meio período, né, com o RTK. Porque antes você tinha que ficar muito mais tempo no ponto, hoje com o RTK você tem em tempo real a posição precisa, né? Então, basicamente, assim, predominantemente a gente tem utilizado o RTK. Né? Tem aí novas formas de se fazer, né? Hoje em dia se fala muito em drones, né? Mas em algumas situações eu acabo usando, mas não para georreferenciamento. Eu uso mais para quando você tem situações que você precisa de produtos visuais. Então, na área de meio ambiente é muito comum a gente utilizar o drone, né? Porque você tem, muitas vezes você precisa mostrar para o órgão ambiental, para o fiscalizador, você precisa mostrar para ele visualmente como que está a propriedade, como que está o resultado, de repente, de um cumprimento de acordo, né? E aí
E aí o drone passa a ser bastante interessante. Apesar de ter na norma aí a previsão da utilização de drones, por enquanto não tem sido, a gente não tem utilizado, a gente tem utilizado predominantemente aí o MTK. Você comentou dos drones. Você conhece algum profissional que utilizou o drone, o Vant, como produto de georreferenciamento, Rafael? Não conheço. Várias pessoas que eu conversei, também analisando a norma e vendo tudo que eles pedem lá para se fazer com o Vant, com o drone, né? É mais fácil a gente, né, se é para levantar um rio, se é para levantar algum lugar de difícil acesso, acaba sendo mais viável em termos de tempo, em termos de dificuldade técnica, você ir lá e dar um jeito de acessar o local do que fazer com o drone, porque, na verdade, assim, todo esse trabalho vai ser avaliado pelo INCRA em algum momento, né? Então, o INCRA, no primeiro momento, o INCRA só verifica se tem sobreposição ou não com algum confrontante. Sim. Mas, em qualquer momento, você pode cair ali em uma auditoria e aí você precisa estar com tudo muito bem redondinho, tudo muito bem feito, para você não ter problemas com o INCRA. Né? E aí, quando você vai fazer esse trabalho por aerofotogrametria, você tem ali uma lista enorme de requisitos técnicos que você precisa seguir, que acabam, pelo menos na minha concepção, acabam inviabilizando a metodologia, entendeu? Para essa Sim, com finalidade de certeza. gerenciamento, entendeu? Eu, inclusive, trouxe essa lista aqui, tá aberta aqui. Eu vou trazer para o pessoal que está ouvindo a norma de execução, né, do INCRA, 19 de fevereiro de 2018. Ela resolve aqui, né? Então tem alguns artigos, então, né? Não vou ler todos aqui, mas eu vou tentar trazer um resumo para vocês, né? Para mostrar também que realmente, né, pessoal, é bem complexo, né? Então, né, o primeiro artigo, né, fala assim, ó, se você quer fazer, você vai ter que recolher uma RT específica quando for utilizar a aerofotogrametria no serviço de georreferenciamento. Então você vai ter que, quando você for utilizar a aerofotogrametria, vai ter que recolher uma RT de fotogrametria no serviço de georreferenciamento. Os produtos obtidos por aerofotogrametria só vão poder ser utilizados quando os limites forem fotoidentificáveis, né? Enfim, então se você tiver uma mata, alguma coisa em que você não consegue ver o limite, você não vai poder utilizar, tá certo? O GSD, né, deve ser compatível com a feição a ser identificada, né? Então é só isso que fala a norma. Então assim, ainda deixa até uma lacuna aqui, né? Não fala um GSD. Ele não te dá um número, ó, tem que ser tantos centímetros, enfim. Tem que ser respeitada uma precisão, enfim, também não fala. Fala aqui que tem que ser no manual técnico de posicionamento. E aí ele dá alguns pareceres. Tem que ser no mínimo 20 pontos de checagem / verificação, no quais devem ser devidamente sinalizados e identificados em campo. Você tem que fazer um teste estatístico que comprove a normalidade das discrepâncias. Eles pedem um método aqui, Shapiro. Será que é a PEC? Já tem que respeitar a PEC? Não sei. O teste de tendência, eles pedem um teste de TD Student, um nível de 90%. 100% das discrepâncias posicionais serem menores ou iguais à precisão posicional. Né? Eles também falam para verificar o manual técnico de posicionamento. Aí eles pedem também para você guardar o relatório técnico de levantamento, o relatório de processamento e ajustamento dos pontos de controle. O relatório de controle de qualidade posicional, eles pedem avaliação da acurácia posicional absoluta, né? Enfim, bastante coisa. Acaba que você vai ter que matar uma formiga com canhão, né? Então... Isso é uma boa dica até para os próximos profissionais, né? Que, assim, ele vai entrar para o georreferenciamento. É um tipo de serviço que está bastante ancorado no empossamento por satélite, né? Às vezes, ir trabalhar com fotogrametria só se realmente o cliente pedir, e aí você vai por esse caminho. Isso aí, né? se a gente pensar assim, de repente,
pode ser legal o cara se especializar nisso aí. O cara ser especialista em fazer a fase da aerofotogrametria para georreferenciamento de imóveis rurais. Né? Agora, a gente, com toda a carga de trabalho que a gente tem, incluir mais essa responsabilidade, que é uma grande responsabilidade, com uma grande quantidade de requisitos técnicos aí, hoje, para a minha realidade, eu entendo ser inviável. Agora, imagina se de repente tem uma empresa que é especialista nisso, em fazer a fase da aerofotogrametria e já me entrega todos esses itens. Né? E aí eu terceirizo só aquela parte para essa empresa, de repente. Né? E aí o cara só faz isso, né? O cara só se especializou nisso e atendeu o INCRA, né? Aí pode ser de repente um nicho de mercado legal, né? Mas... eu tentei encaixar, né, do tipo assim, às vezes uma área muito grande, sei lá, que tenha muitos cortes, alguma coisa do tipo que talvez inviabilize o uso de um GPS, enfim. Mas que você também vai ter que usar o GPS para pegar os pontos. Porque o drone ele só vai ser aplicado aí nesse caso para cursos d'água, né? Porque se você pensar, tem que ser um GSD compatível com a pressão, né? Então eu acredito que para cerca você não vai poder usar, né? O ponto verdade. Tem que ser visível na imagem. Então, se for um ponto no meio de uma mata, um ponto inacessível no meio de uma mata, você também não vai poder usar. Então, a única feição que eu consigo imaginar seria o curso d'água. Talvez os caras assim, talvez sei lá, os droneiros estavam, vamos fazer com drone, já com drone, tá? Vocês querem fazer com drone? Então, vamos fazer com drone. Quer fazer com drone? Então vamos fazer com drone, então. Precisão posicional, fazer com teste estatístico, você tem que normalizar com um teste com 95% de nível de confiança, e aí, meu amigo... Pelo que eu entendi, você está entregando um produto de fotogrametria, né? Você tem que fazer todo aquele espaço de conferir se o mapa foi bem feito, né? Exatamente. Sim, você tem que fazer um teste para ver se você tem que fazer um teste de normalidade, um teste de tendência, aí você tem que fazer o levantamento geodésico, né? Para saber e fazer o levantamento e a qualidade dos pontos, né? Qualidade posicional absoluta, enfim. Uma coisa que eu não sei se eles vão avaliar por exemplo, você precisa de 20 pontos de apoio. No mínimo 20. Né? Eu imagino assim, uma propriedade grande, eu vou levantar todo o perímetro dela, cercas, né? Eu vou levantar de qualquer forma, vou ter que correr todas as cercas da propriedade. E aí, de repente, tem lá um curso d'água que tem uma mata fechada em volta dele que eu não consigo, que é muito difícil eu chegar nele. Né? Se for um curso d'água largo, se for um curso d'água muito estreitinho, eu não consigo enxergar ele na imagem, porque as árvores cobrem ele e você não consegue identificar ele perfeitamente na imagem, né? Em algumas situações, se tiver uma mata ciliar muito fechada e tal. Se for um curso d'água navegável, um curso d'água largo, de repente é mais fácil você ir de barco, né, do que fazer todo esse trabalho. E tem uma questão que eles não colocam aí, eu não sei se em algum ponto eles colocam, com relação à disposição dos pontos de apoio, né? Porque, de repente, se eu tenho uma parte da propriedade que é totalmente acessível, e aí eu quero levantar uma parte que é inacessível, né, ou que o acesso é mais difícil, os pontos de apoio eu vou colocar todos nessa parte que é acessível, então eles vão ficar concentrados em uma parte da imagem, na outra parte não vai ter pontos de apoio. Então, aí é por isso que eles pedem o teste estatístico, porque aí ele vai falar se é normal ou não, porque esse teste de Shapiro-Wilk, ele é um teste que vai falar e se tem tendência ou não, né? Então ele pede o teste de normalidade, né? Esse teste, né? Ele comprova a normalidade das discrepâncias posicionais planimétricas a nível de confiança de 95% e o teste de tendência a nível de 90%, utilizando o teste de student. Então, provavelmente, se você, com perdão, né, da palavra, der o migué, né, e jogar, né, todo os pontos para um lado, provavelmente você vai acusar na tendência, e quando você jogar lá no gráfico, né, vai dar problema também no teste de normalidade.
Eu E acho. aí, então, no fim das contas, você vai ter que andar pela propriedade inteira, de qualquer jeito, É. inclusive nos pontos onde você está querendo levantar com o drone. E Exatamente, aí, pô, você exatamente. já tá lá, cara. Você já tá lá com o equipamento lá no meio do mato, lá, já aproveita e já É. resolve um problema com o RTK mesmo, com o GPS. Mas assim, Seja pós-processado, seja RTK. mas assim, quem tá ouvindo e se utilizou e tá utilizando e quiser bater um papo, eu acho muito legal, Eu né? também acho. Eu Eu acho muito também legal vir acho aqui porque é novo, eu discutir nunca vi. e É, discutir e quiser bater um papo, olha, eu estou utilizando, né, isso, estou fazendo desse jeito e tal, tem dado muito certo. Quiser colocar aqui a sua opinião, acho muito legal. Manda uma mensagem pra gente aí nas redes sociais e vamos trocar essa ideia. verdade. Boa, boa. Acho que para finalizar, né, Rafael, acho que é uma pergunta que, assim, eu sou formado na Unesp junto com o Jontas, né, basicamente a gente se formou quase no mesmo ano, da mesma turma, e você também é formado na Unesp, né? Sim. E você, assim, acredito que a didática dos professores e até os mesmos professores sejam muito os mesmos até, né, que deram as aulas. Mas Sim. você, na época que você aprendeu, você sente que hoje em dia a revolução tecnológica deu uma mudada, que você teve que aprender por conta, porque na universidade não foi abordado. Qualquer comentário assim sobre a Unesp de Presidente Prudente. Na verdade, na Unesp a gente tem uma base muito boa, assim, uma base teórica, científica, assim, muito boa. Então, assim, a gente entende da tecnologia, do core da tecnologia de GNSS, da fotogrametria, da cartografia. Então, a gente tem essa base técnica muito forte. E aí a gente consegue usar isso e aplicar onde for, onde a gente for, qualquer área que a gente for atuar, isso aí é muito válido. E a gente precisa, lógico, incrementar aí com as nossas atualizações aí, né? Então, hoje em dia a gente tem na época quando eu fiz faculdade, eu entrei em 2004, né? E já tinha RTK, só que tinha um RTK para a faculdade inteira, então a gente não teve contato, a gente viu funcionando, né? A gente não colocou a mão. Era para Então, pós-graduação, né? é, então, então assim, e aí depois, quando a gente começou a trabalhar, a gente basicamente trabalhava com o GPS pós-processado e com estação total, né? E aí, no momento, ali surgiu a ideia de alugar um RTK para ver como é que era, para ver se se desenvolver bem. E a partir do primeiro trabalho que você faz com a RTK, você não quer usar mais outra coisa, né? A gente fazia muitos trabalhos de levantamento planimétrico cadastral. E aí, então assim, o que eu vejo é que a base que a gente teve na Unesp, ela foi muito sólida. Isso eu vejo um valor enorme para a gente atuar em qualquer área. Então, eu tenho amigos aí que se formaram comigo que trabalham hoje na área de cadastro, na área ambiental, na área de regulação fundiária, tanto urbana como rural. E o que eu vejo é que as variações são muito grandes, né? É o que eu falei, no próprio georreferenciamento. Eu trabalho aí com mais de 10 cartórios diferentes. Cada cartório tem um entendimento um pouco diferente sobre determinados assuntos, sobre o mesmo assunto, né? Então, por exemplo, no caso de confrontação por código, tem cartório que pede a anuência do confrontante pelo código, tem cartório que não pede. Tem cartório que pede que todos os cartórios assinem nas anuências, tem cartório que não pede. Mas você vê que isso aí são detalhes que você pega ali com o cartorário na hora e você resolve. Se você vai fazer com drone, ou se você vai fazer com RTK, ou se você vai fazer com pós-processado, isso aí assim, é a tecnologia que você vai escolher. Mas no fim das contas, a base, que é a geodésia, a cartografia, a topografia, a fotogrametria, essa base a gente tem muito sólida. Então, o que vier, a gente vai resolver, né? Com essa base que a gente tem, a gente atualiza o nosso entendimento ali para aquela realidade e vai embora. Tendo uma base sólida, a gente resolve qualquer coisa. Eu acho que isso aí a Unesp deu para a gente muito, muito bem, muito bom. Assim, até pela forma
do estudo lá, né, a gente tinha que se virar muito, a gente tinha que correr muito atrás de tudo, assim, a gente não tinha tudo muito fácil na mão, né? Então, assim, você tinha uma aula e aí você precisava desenvolver aquele conhecimento ali, porque na prova o que ia cair era o que você desenvolveu, não era o que foi dado na aula. Então, a gente tinha que se virar muito, né? E só que isso aí, eu acredito que profissionalmente conta de forma muito positiva, porque a gente não trabalha com receitinha de bolo, né? Eu sempre falo muito assim, o engenheiro, ele é formado para resolver problemas que ele não sabe resolver, né? É diferente de repente, do técnico ou um profissional do nível mais básico, que ele olha o que tem que ser feito e ele faz aquilo que ele está vendo. Não, o engenheiro, ele recebe um problema na mão e muitas vezes ele não sabe o caminho para resolver aquele problema, mas ele tem que usar a base de conhecimento que ele tem para chegar na solução. E é isso que faz da gente engenheiro, né? Essa capacidade de buscar soluções para o desconhecido, né? Então, acho que nesse sentido aí a Unesp forma a gente engenheiro mesmo, de verdade. Muito bom. Excelente, excelente. Mais alguma pergunta, Mr. Alex? Não, só queria agradecer porque essa conversa, esse papo foi altamente qualificado. Foi muito bom. Foi muito bom. Para quem não sabe, o Rafael, ele é, além de um engenheiro, né, altamente qualificado, ele é empresário, ele é dono da Alcântara Tamamaro Agroengenharia. E eu queria fazer um convite para você, Rafael. Você aceitaria vir aqui para falar sobre empreendedorismo, cara? Opa, vamos marcar sim. Né? Claro que não agora, né? Claro que eu vou deixar você respirar e tal, né? A gente vai... enfim, mas assim, eu acho que você tem muita experiência, cara, de empreendedorismo que eu acho que vai ser muito legal você trocar essa experiência com a gente. Queria muito que você voltasse, porque foi muito legal esse bate-papo. Foi muito bom mesmo. Agradecer você ter aceito esse convite para bater esse papo sobre georreferenciamento. Elucidou muito esse assunto. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Fala sobre a sua empresa, fala sobre os seus negócios, onde você está. Pô, legal, cara. Então, hoje eu tô, assim, o meu escritório começou lá em Prudente, lá em 2009, né? No começo a gente prestava muito serviço para alguns públicos e depois o nosso foco foi voltando para o rural, né? Hoje eu estou morando em Londrina, mantenho ainda o escritório em Prudente, no mesmo lugar que começou lá em 2009, né? E hoje eu estou com o escritório aqui em Londrina, né? Então eu já sempre tive essa vontade de expandir aqui para o lado do Paraná e esse ano a gente está trabalhando para colocar isso aí em prática, né? Essa pandemia aí deu uma diminuída aí na velocidade das coisas, mas a gente está trabalhando para que essa expansão se torne uma realidade aqui para o norte do Paraná. Eu também eu tenho alguns equipamentos, né? Trabalho com venda e locação de equipamento, e a gente tem uma outra marca à parte, né? Então a TE Agroengenharia, seria Alcântara Tamamaro Agroengenharia, para a parte de serviços, né? Para atender o agronegócio nessa área de compliance, sucessão patrimonial, georreferenciamento, meio ambiente, né? E a Tamagel, que é da parte de equipamentos. Então a gente faz venda e locação de equipamentos RTKs, né? A parte de venda e locação a gente tem atuado só aqui no Paraná, né? E a parte de serviços, a gente tem o escritório aqui em Londrina e o escritório em Prudente. E a gente fica na estrada aí se dividindo aí para atender todo mundo. Excelente. Rafa, mais Muito uma vez, bom. muito obrigado. E é isso aí, Eu que pessoal. agradeço. Espero que vocês tenham gostado do papo. E para quem não ouviu ainda, nós temos aí mais alguns papos. Falamos sobre pandemia, falamos sobre meio ambiente. Fique à vontade para ouvir os últimos papos. E até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.